A JD ela nasceu há 25 anos atrás, em maio fez 25 anos exatamente, por um grupo de juízes de São Paulo ainda, né, juízes estaduais, é um grupo bastante restrito, que via aquele contexto imediatamente pós-Constituição de 88 como um momento histórico importante para fazer valer aqueles direitos democráticos então recentemente reconhecidos pelo Estado brasileiro. Esses mesmos colegas também enxergavam que o judiciário teria um papel muito importante para isso. Então também era preciso efetivar os direitos e para isso também, entre outras reformas importantes, era preciso democratizar o judiciário. Então a Associação Juízes pela Democracia foi criada pensando nessa luta, a luta pelos direitos e a luta por um judiciário mais democrático, um judiciário adaptado àquela então nova realidade. É porque a gente tem a concepção do direito, né, como pacificador das relações sociais. E como que a gente chega nessa democratização do Poder Judiciário? Porque muitas vezes a gente tem a impressão que é apenas por ampliar o acesso, mas se você amplia o acesso e a justiça fica congestionada, você não democratizou muito a questão. Como vocês analisam o ponto fundamental para a democratização do Poder Judiciário? Olha, e em vários aspectos que temos que democratizar o Judiciário. Por exemplo, a gente tem que pensar por que o Judiciário é tão branco, por que o Judiciário é tão masculino. Então foi uma luta fazer incluir novas pessoas no judiciário. Ou no sentido de democratizar o conhecimento, por que o direito forma um pensamento tão conservador, embora a nossa Constituição não seja conservadora, né? Ela está longe de ser perfeita, mas ela contém um projeto de construção de sociedade livre, justa e solidária. Então é algo bastante ousado. Né? Então, por que não democratizar o ensino, né, o conhecimento, o acesso ao conhecimento? Ou por que também não democratizar a estrutura do Poder Judiciário? Para você ter uma ideia, a lei que rege a vida do cidadão, do juiz, melhor dizendo, da magistratura, da carreira da magistratura, até hoje é uma lei do ditador Ernesto Geisel. Né? Ou seja, uma lei que queria colocar rédeas curtas na magistratura daquele momento, uma magistratura dócil ao governo. Né? Quando, na verdade, a magistratura tem que ser obediente ao ordenamento jurídico, à democracia. Né? É isso que ela tem que fazer, né? Ela lutar pela democracia, né? Fazer efetivar os direitos democráticos. Então a questão da democratização do Poder Judiciário é bastante ampla, né? Sobre vários aspectos temos que falar a respeito dela. Um outro ponto é a questão da efetivação dos direitos humanos. Hoje a gente convive com violações de toda espécie. Qual é o papel do juiz nesse sentido para a promoção dessa efetivação dos direitos humanos? Olha, se as pessoas procuram o Poder Judiciário é porque elas têm seus direitos violados. Se o Judiciário brasileiro é congestionado, é porque no Brasil existe um quadro absolutamente, um quadro geral, melhor dizendo, não um quadro geral, amplo, absurdamente de violadores de direitos. Se temos uma Constituição que fala em solidariedade, e se temos pessoas que moram na rua, crianças que pedem bala no semáforo, é que há algo errado, bastante errado, né, no campo da efetivação de direitos. Então é natural que as pessoas procurem o judiciário para fazer efetivar os direitos. É para isso que o judiciário existe. Né? Quando surgem determinados conflitos, o juiz vai ver se os direitos foram violados e vai aplicar aqueles direitos. Né? Então é um papel bastante importante numa democracia. E na avaliação do senhor, o judiciário está perto desse objetivo, dessa efetivação de direitos? Nem sempre, né? Temos por vezes sim, por vezes não, né? É uma questão, é uma luta. A luta pelos direitos é uma luta eminentemente política e ela ocorre também no judiciário. Então às vezes o judiciário está mais conservador, às vezes ele está mais progressista. É algo que varia no decorrer do tempo. Né? O que a JD defende é uma leitura emancipatória dos direitos, né? Uma leitura que torne a solidariedade prometida na Constituição uma realidade. Um outro ponto, o senhor destacou a questão da lei orgânica da magistratura, ela vem da ditadura militar, e recentemente a gente fala, hoje a liberdade de expressão é um tema em voga, tanto que a presidente do Supremo Tribunal de Justiça falou sobre essa questão de liberdade de expressão, muito relacionada à questão da mídia. Antes de entrar nesse ponto relacionado à mídia, há uma crítica também da entidade em relação à liberdade de expressão do magistrado. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. O magistrado é um cidadão, né? É um cidadão que pode se pronunciar sobre os mais diversos temas. E eu acho isso importante para a democracia, porque isso dá transparência para o judiciário. O cidadão vai saber
quem é o juiz, qual o perfil do juiz, né? Isso é revelador, é muito útil. Óbvio, isso não se confunde com atividade política partidária, né? Isso não se confunde com um juiz falando mal de um candidato a um cargo eletivo e no outro dia posando abraçado com o opositor desse candidato. Isso aí sim é uma atividade política partidária, né? Mas o juiz é um cidadão, ele está na sociedade, ele quer discutir, ele quer aprender também com a sociedade, no debate público, num debate enriquecedor. E a associação foi uma das entusiastas da criação do Conselho Nacional de Justiça. Qual a avaliação hoje da atuação do Conselho Nacional de Justiça como órgão de controle do Poder Judiciário? Olha, a gente sempre defendeu, né, a necessidade de um controle judiciário. Porque faz parte da democracia que o Estado seja controlado. Quem trabalha para o Estado tem que ser controlado, né? Agora, o que nós vemos hoje, passados alguns anos de CNJ, é uma preocupação excessivamente gerencial do CNJ. Né? Quando o CNJ fala que juízes têm metas para julgar, né? Ele está, no final das contas, isso eu vou falar isso na minha exposição, burocratizando direitos, né? Tornando direitos verdadeiras matérias a serem fabricadas em produção em série. Então é uma preocupação que temos que tomar alguns cuidados. O CNJ ele foi importante, ainda é muito importante, mas está longe de ser uma obra perfeita. E teve, na avaliação do senhor, houve não diria retrocesso, mas o CNJ caminhou um pouquinho para um lado mais corporativista, que era justamente o sentido oposto da associação? Olha, parece que varia muito de acordo com a gestão, então é até difícil falar se ele está mais corporativo, é menos corporativista, porque eu acho que parece que varia muito com a composição dele, mas há algo que é permanente no CNJ, desde a sua criação, é essa preocupação gerencial, né? Ele parece que quer dar eficiência ao judiciário nos moldes de uma empresa privada, como se nós prestássemos um serviço privado ao mercado consumidor. Desculpe, nós não prestamos serviço privado ao mercado consumidor, nós prestamos um serviço público ao cidadão. E esse serviço público ao cidadão tem sido bem prestado? Há problemas, o judiciário é um poder em permanente crise. Temos milhões de processos em trâmite no Brasil, milhões de processos em circulação no Brasil. Então é absolutamente impossível você prestar um serviço de qualidade. Essa explosão de litigiosidade, inclusive, é um tema da palestra que o senhor vai fazer hoje. Como que surgiu essa explosão de litigiosidade e tem um caminho para reverter isso? Olha, a explosão da litigiosidade brasileira surgiu numa data muito certa, após a Constituição de 88. Abriu-se o caminho para o judiciário, novos direitos foram previstos, mas as violações continuaram. A democracia não foi capaz de reverter o processo histórico de violação, o quadro histórico de exclusão social. O caminho, na verdade, é tornar esses direitos concretos. Gostaria agora, para encerrar, o senhor deixasse uma mensagem final sobre a importância de uma entidade como a Associação Juízes pela Democracia, dentro desse contexto onde a gente vê o Poder Judiciário cada vez mais em voga junto à sociedade. Olha, o Poder Judiciário em voga não é uma peculiaridade brasileira, é uma peculiaridade mundial, não é um fato mundial, melhor dizendo, né? Ele foi crescendo aos poucos, né? Já no século XIX, nos Estados Unidos, ele já mostrava sua força quando pela primeira vez declarou um ato do Estado inconstitucional, de um outro poder inconstitucional. Então isso foi aos poucos se ampliando. Uma entidade como a Associação de Juízes pela Democracia ganha maior importância na medida em que o judiciário ele mostra a sua importância política. E se um poder de Estado mostra a sua importância política junto com o Executivo e o Legislativo, esse poder tem que ser discutido, esse poder tem que ser debatido, problemas neles têm que ser colocados, né? A melhoria do judiciário tem que ser efetivamente buscada. E isso
não pode se dar apenas no âmbito corporativo, tal como tradicionalmente ocorria no Brasil com entidades de magistrados. A JD não discute temas corporativos. Respeitamos esses temas têm que ser discutidos. Qualquer categoria profissional tem que ter seus temas corporativos discutidos. Mas é para isso que existimos, né? E no judiciário, exercendo todo esse protagonismo, é necessário que outras questões, para além das corporativas, tenham que ser discutidas, especialmente por aqueles que exercem a função jurisdicional, que são juízes.